Boa noite. Que Jesus, a espiritualidade amiga, possa me auxiliar no estudo da noite, que eu consiga transmitir para vocês o que a gente estudou, né? E o tema da noite escolhido foi culpa, arrependimento e reparação. Por que eu escolhi essa imagem? Vejam que é um homem carregando uma pedra, né? Escrito culpa. Porque a culpa, ela pesa. E com ela, traz consequências também, ela pode trazer consequências também, não só para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. E quem nunca na vida sentiu culpa, pelo menos uma vez, que levante a mão. Eu acho que todos nós já sentimos culpa em algum momento da nossa vida. E tem pessoas que vivem por anos, décadas, sofrendo com esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, se nós formos parar para observar e analisar, ele provém, a sua origem devido à falta de controle das nossas emoções. Quando nós estamos com sentimentos de raiva, de vingança, de medo, de insegurança. Quer ver uma coisa simples? Sabe aquele dia em que nós acordamos pela manhã irritados, mal-humorados, com raiva, sem saber a razão de quê? E nós temos o hábito de falar, e hoje eu acordei com a avó atrás do toco, que ninguém chega perto de mim. Aí a Nádia, coitada, não sabe que eu estou nesse dia, chega perto de mim. Aí eu vou e descarrego o meu mau humor em cima da Nádia. Mas a Nádia, o espírito evoluído, vai olhar para mim, coitada da Edna, hoje ela não está no dia legal, eu vou orar por ela, para que ela, né, se recomponha. Então, aí depois que a Nádia sai, aí vem aquele sentimento, aí que surge o sentimento de culpa. Meu Deus, como que eu agi assim com a Nádia, uma pessoa tão carinhosa, tão meiga, e eu fui grossa com ela, eu despejei minha raiva em cima dela. Então, quando o sentimento de culpa ele não tem origem nessa existência, significa dizer que a culpa é referente ao passado, de uma outra existência. E tem pessoas que vivem atormentadas por esse sentimento de culpa, mesmo sem saber do quê. As pessoas não sabem. Isso são reminiscências desse sentimento de culpa que o espírito, ao reencarnar, ele não consegue apagar dessa existência. Então, tem espíritos, alguns espíritos, que vivem, como que se diz assim, eles foram castigados pela própria consciência, no plano espiritual, entre a existência anterior e a atual, pela própria consciência. Então, eles passam a maior parte do tempo sempre assim, que vai acontecer alguma coisa, um sofrimento, uma tragédia, uma desgraça. Então, é isso que acontece. Agora, vamos entender o que o dicionário nos fala. O dicionário define a palavra culpa como responsabilidade de uma ação que gera dano ou prejuízo ao outro. Falta, delito, crime. E a doutrina espírita, o que ela nos fala? A doutrina espírita nos ensina que somos seres em evolução e que vivemos em um planeta de provas e expiações. Culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo, seja material ou moral, a si mesmo ou a outrem. A consciência do erro traz-nos sofrimento. Então, o que quer dizer isso? Que a culpa, ela é uma cobrança íntima, com uma pesada carga de autoacusação. Ela nos impõe, ela nos faz ver de maneira extremamente negativa os nossos erros. E com isso nós começamos a nos cobrar. Aí ficamos envergonhados, derrotados, e quantas vezes nós não conseguimos reagir. E o que nós temos que parar para analisar e pensar é o seguinte: até que ponto a culpa está fazendo com que eu caia em desequilíbrio? É que essa culpa esteja sendo exagerada a ponto de me fazer sofrer.
não só o corpo, mas também a alma, doenças psicológicas, físicas. O que nós precisamos e temos que entender é que nós estamos nessa caminhada terrena e nós ainda iremos errar porque nós ainda nos encontramos na condição de seres humanos em aperfeiçoamento. Então, nós vamos errar. Não adianta falar que eu não vou errar. Em algum momento, nós vamos errar e nós temos que ter consciência disso. E não se cobrar tanto, não é? E quando surge esse sentimento de culpa? O sentimento de culpa surge quando alguém se arrepende por alguma atitude que tomou ou quando não aceita os seus defeitos, erros e fraquezas. Este sentimento atinge com mais força as pessoas que possuem uma espécie de delírio de grandeza e que querem ser perfeitas. Eu achei interessante que ao fazer esse estudo, eu não sabia, até então, assim, entre aspas, né, que o sentimento de culpa ele decorre do orgulho. Por quê? Porque o sentimento, o orgulho, ele é um sentimento que ele nos faz achar que nós somos os melhores, que nós sempre estamos certos, que nós nunca erramos, que ninguém se compara a nós. Então, o orgulho, ele exige de mim que eu seja perfeito, que o meu comportamento seja perfeito, impecável. E quando esse comportamento não vem, a culpa vem. E a culpa, ela impõe, ela exige de nós um comportamento diferente devido ao orgulho. Então, vejam como que, às vezes, como que é difícil nós aceitarmos um erro, se comparando, às vezes, com outras pessoas, e nós começamos a buscar a culpa, puxa vida, mas eu tinha que ter dado conta daquela resposta, eu tinha que ter feito aquilo corretamente, e nós começamos a nos cobrar, e isso nos faz mal. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tem o capítulo 3, Obsessão. E olha só o que o instrutor Clarencio nos fala. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele sombrias forças se insinuam. Aqui no projeto Imagem do nosso irmão Américo Sucena, para nós entendermos melhor essa história, essa questão da obsessão, nós temos aqui Zulmira, que é a enferma, que se encontra deitada, Odila, que é a obsessora, já desencarnada, nós temos um instrutor, Clarencio, Hilário, André Luiz e Eulália. E o instrutor Clarencio, ele está explicando para eles esse quadro, por que está acontecendo essa situação. E Zulmira é a segunda esposa de Amaro, que ele tem um casal de filhos. Tem Evelina, com a idade entre 14 e 15 anos, e Júlio, com seus 8 aninhos. Só que Zulmira, ela tinha muito ciúme do amor que Amaro dedicava para os seus filhos. E Odila, quando houve a morte do corpo físico, ela não deu sequência na trajetória dela. Ela ficou presa à família, à casa, e principalmente ela tinha muito ciúme da segunda esposa que Amaro que era com Zulmira. Então, Zulmira, ela começou a ter um ciúme assim, meio que doentio. Ela começou a pensar que poderia acontecer alguma coisa com as crianças para que Amaro pudesse dar mais atenção para ela. E a questão dela, o ciúme dela era mais com Júlio, o menininho de 8 anos. A Evelina nem tanto, porque a Evelina era uma menina que a respeitava, não a incomodava, ficava às vezes quietinha no canto dela, obedecia a Odila, mas Júlio não, uma criança de 8 anos, que gostava de fazer travessuras, coisas da idade, e ela não aceitava muito bem aquilo. E Amaro, por ser, né, o filho caçula, aquela coisa, não, isso é coisa natural da idade. E ele sempre dedicando, às vezes chegava do serviço, dava atenção para o menino e não dava muita atenção para ela. E aquilo mexia com ela, então ela começou a desejar a morte dele. E teve vezes, quando saí com a criança na rua,
de deixar soltar a mão da criança para ver se de repente ia para o meio da rua e algum carro atropelasse. Imaginou ele se afogando no mar. E quando chega um determinado dia, eles vão para a praia e ela acaba ficando sozinha com o Júlio. E ao ficar sozinha com o Júlio, e a Evelina e o Amaro saem, o garoto vai pegando conchinhas e se aproxima do mar. Nisso vem uma onda forte, arrebata ele para dentro do mar e ele pede socorro. Só que ela fica de costas, tipo assim, finge que não escutou. Aí, quando fica aquele silêncio, aí ela sente aquela culpa. Meu Deus, o que eu fiz? Aí, quando ela vira, que ela começa a gritar, pedindo socorro para tentar resgatar o menino, ele já estava morto. Aí o Amaro fala que ela não tem condições de ser, que ela não tinha carinho pelos filhos e acaba se afastando dela. Nesse momento, o que faz? O sentimento de culpa gera o quê? Um remorso destrutivo, que ela começou a se culpar pela morte do menino. E aquilo ali abriu o quê? A porta para a obsessão da ex-mulher dele, da viúva, no caso, né? Da Odila. E com isso, até então, a Odila não conseguia se aproximar, porque apesar dela desejar a morte do filho, aquele ato não se consumava, então ela não se sentia culpada. Mas a partir do momento que o ato se consumou e ela começou realmente a ficar remoendo aquele sentimento, aí foi o que aconteceu, que a Odila conseguiu ficar ao lado dela e obsediá-la do jeito que ela está fazendo. Esse capítulo é muito interessante, que eu já usei esse tema aqui em outros estudos, mas ele abrange vários assuntos numa mesma história. Nós vamos entender um pouco sobre o remorso. Remorso, sentimento de culpa, sensação de mal-estar, de angústia, que resulta de uma falha ou erro cometido contra alguém. E eu achei muito interessante nesse livro, Recordações da Mediunidade, de Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone Amaral Pereira, no capítulo 10, Complexo de Obsessão. Olha só como que nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Olha o que fala esse capítulo. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado. E assim sendo, ele carreará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões, olha só, até visões do passado em que delinquiu existirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte, ou até de excesso de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual e até o alimentar. Seu aspecto será de um obsidiado. Eu achei muito interessante esse trecho aqui, que ele fala, o seu aspecto será de um obsidiado. No entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve erro, houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesmo desarmonizará todo o ser e de muitas formas. Então, olha como que o sentimento de culpa e depois a questão do remorso, olha o que acontece. Olha a consequência que nós levamos para o plano espiritual e depois, na próxima reencarnação, o que pode refletir no nosso corpo? O remorso é um lampejo de Deus sob complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la. O remorso, ele nada mais é do que a consciência nos convidando ao arrependimento sincero, a reparar a falta
que nós causamos aos outros ou a nós mesmos. Ou seja, um simples gesto, ou um falar, ou um mau pensamento que nós possamos ter em relação ao outro, e nós sabemos que isso está infringindo as leis divinas, faz com que nós nos sintamos culpados. E tem pessoas que acham que o simples fato de sentir remorso já as libera de reparar o erro. Então, elas admitem o erro, se sentem mal, mas continuam agindo da mesma forma. O espírito preso ao remorso não consegue avançar. Enquanto não quitar com a própria consciência os seus débitos, não encontrará o caminho que lhe permita livre acesso a novas conquistas. Então, toda vez que nós nos sentimos presos ao remorso, ele faz com que que a gente fique remoendo aquilo que nos aconteceu. Ou seja, nós ficamos revivendo várias vezes aquela impressão ruim daquele ato que nos causou, ou que causamos ao outro. Então, fica aquela impressão, aquela sensação ruim, isso nos traz sofrimento, o nosso corpo sofre, a nossa alma sofre. O que nós temos que entender é que não tem como nós voltarmos no passado e reparar aquilo que nós fizemos. Porque nós ficamos assim, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse agido de outra forma, mas não tem como voltar atrás. Eu tenho que partir do agora. Eu errei. O que eu posso fazer para melhorar a partir de agora? Aquilo em que eu me equivoquei. E uma coisa também, que às vezes nós ouvimos muito, nós, principalmente dentro da doutrina espírita, nós somos sempre chamados a fazer a caridade, a ajudar o próximo, a fazer o que estiver ao nosso alcance pelo próximo. E tem vezes que nós ajudamos uma pessoa e a gente pensa assim, poxa, consegui ajudar, arrumei um emprego para aquela pessoa, consegui ajudar de alguma forma. Só que aí, de repente, aquela pessoa volta à vida que ela tinha antes. Aí nós ficamos assim, poxa, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance por aquela pessoa, mas ela continua, ela voltou a errar, a viver como ela vivia antes. E nós começamos a nos sentir com sentimento de culpa, achando que nós não fizemos o suficiente. Mas não, nós temos que ter em mente o seguinte, cada um de nós tem o livre-arbítrio. Quantas pessoas que foram tiradas das ruas e voltaram para as ruas? Porque elas quiseram assim. Elas optaram por viver assim. Então, às vezes, a nossa intenção é de ajudar. Mas será que o Lucinei está disposto a aceitar a minha ajuda? Porque vai depender dele. Então, às vezes, eu posso mover terras e céus para ajudar o Lucinei. Mas o Lucinei ainda não quer, ele ainda não assumiu isso nele. Então, nós não podemos ficar, às vezes, nos remoendo, nos sentindo culpados, achando que nós não fizemos o suficiente. Não, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora e cada um tem o seu compromisso e responsabilidade diante daquela situação que ele mesmo está optando por viver. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, tem o 16º Código Penal da Vida Futura. Olha só o que nos fala. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, o arrependimento, ele nos faz
com que nós consigamos analisar a nossa situação que nós estamos vivendo naquele momento. Por exemplo, eu sei que eu poderia ter agido de uma forma diferente. Eu tenho conhecimento, eu tenho instrução, entendimento para ter agido diferente, embora eu não tenha feito. Então, o arrependimento, ele nos faz ter consciência do nosso erro. E a partir do momento que eu tenho consciência desse erro, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar reparar aquilo que eu causei ao outro ou a mim mesmo de mal. Então, o arrependimento, ele nos impulsiona para frente, para a nossa melhoria, para continuarmos caminhando, enquanto que a culpa, ela nos paralisa. A culpa, ela nos faz sentir com angústias, para baixo, e a gente acaba estacionando, nós não evoluímos, nós não progredimos. E quando nós nos arrependemos, há o forte propósito de nós não errarmos, mas não significa necessariamente que nós não iremos errar, porque, como eu disse antes, nós somos espíritos que estamos o quê? Em aperfeiçoamento. Então, nós temos que ter consciência que nós vamos errar. Então, eu me arrependo, mas eu continuo no esforço constante de quê? De mudar, de crescer. O arrependimento, ele não deixa que nós fiquemos estacionados. Ele nos ajuda a caminhar, nos ajuda a ir para frente. No livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 7, tem a ponte iluminada. Eu achei muito interessante esse capítulo e essa parte, porque o irmão Jacó, quando ele faz a descrição dessa ponte, ele fala que é uma luz tão forte e eles se sentem tão emocionados porque é um grupo, que vocês estão vendo aqui, eles estão fazendo essa travessia. E essa ponte, ela fica praticamente assim, bem próxima ao umbral, no próprio umbral. Então, eles, para fazer essa travessia, ele fala que essa luz é assim, tão forte, e não foi só pelo brilho que eles se emocionaram, mas principalmente pela mensagem de amor que vinha através dos raios. Olha só como que nós não temos ainda noção do que nos espera do outro lado, né, da vida. E ele começa a se questionar, assim, será que eu consegui dar conta de todos os deveres que ele tinha aqui na Terra? Será que se ele se visse diante de um tribunal da justiça divina, será que ele estaria habilitado para apresentar uma consciência limpa de culpas? Como que os atos dele seriam examinados? Será que as boas, como se diz assim, aquele desejo de fazer o bem seria o suficiente para que ele fosse liberto das suas ações que ele fez de errado ou não aqui na Terra? Então, ele começou a se questionar diante de tanta luminosidade, diante de tanta energia boa vinda dessa luz. E ele fica pensando na responsabilidade, enquanto ele estava aqui na Terra, do compromisso, das oportunidades que todos nós temos. E será que nós estamos dando valor? Será que nós estamos dando conta? Será que nós estamos desejosos realmente da nossa melhoria, do nosso progresso? E ele começou a se questionar dessa forma. Só que aí no meio desse grupo, de repente um começou a gritar, não, eu não posso passar, eu fui um homicídio, eu matei uma pessoa, eu não posso passar por essa ponte. E nesse momento o doutor Bezerra pede que a expedição pare, e que todos elevem o pensamento em oração, para que eles não caíssem na mesma faixa vibratória desses irmãos que se encontravam nas zonas umbralinas. Porque eles começaram a gritar, vamos tomar conta da ponte, porque assassino não passa, assassino não passa. E olha só o que o doutor Bezerra fala.
O irmão em crise realmente foi homicida em outra época, mas trabalhar em favor da regeneração própria e a bem da humanidade. Com tamanho valor nos últimos 30 anos da existência, que merecera a carinhosa proteção dos orientadores de mais alto e que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento, a ponto de ameaçar o êxito da expedição. E eu quis compartilhar isso com vocês, porque às vezes nós temos o hábito de nos comparar, nosso irmão Jacó, foi isso na Terra, foi presidente da FEB, participou disso, fez vários estudos, palestras, e vejam que um homem que cometeu um homicídio em em tempos, né, igual ele colocou ali, em outra época, ele conseguiu, diante do desejo dele de reparar, do arrependimento que ele teve de reparar, ele se encontrar na mesma condição do irmão Jacó para estar passando nessa ponte. Então, veja que todos nós, independente do que nós estivermos fazendo, do que nós fizemos, dos nossos equívocos, das nossas faltas, nós podemos sim mudar, ir para frente e continuar no nosso progresso, na nossa transformação. Um exemplo, toda vez que eu vejo Pedro, às vezes em um filme, ou em alguma, igual agora, então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Imaginem Pedro, um apóstolo de Jesus, que esteve ao lado de Jesus, o amor que ele sentia por Jesus, e ele sabia que Jesus também o amava, e chegar num momento e ele negar Jesus 3 vezes. Imaginem o sentimento de culpa que ele não sentiu naquela hora. Então, ele, apesar do sentimento de culpa, o que ele fez? Ele se arrependeu e tentou reparar. Ele começou a colocar em prática tudo que Jesus ensinou a ele e foi levar o evangelho de Jesus, pregar o evangelho de Jesus. O arrependimento de Pedro gerou a conversão. O remorso de Judas gerou o suicídio. Olha só, enquanto um se reconheceu o erro naquele momento e tentou reparar, Judas, ele também cometeu um erro, assim, aos nossos olhos. Mas, ao invés dele tentar reparar, dele procurar seguir adiante, o remorso foi tão grande que ele acabou tirando a própria vida. Só que com isso ele achou que iria resolver o problema, só que não resolveu, porque a vida continua. E ele continuou sofrendo do mesmo jeito no plano espiritual. Aqui também nós temos Saulo, e nessa passagem, né, em Atos, no capítulo 9, versículo 4 e 5. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Imaginem Saulo, quantas mortes ele tinha nas mãos de crianças, mulheres, idosos, todos. Só que nesse momento, o que ele fez? Ele não ficou ali remoendo, chorando, lamentando, pedindo desculpas. O que ele fez? Senhor, o que quereis que eu faça? Aqui nós temos essa história, essa lenda chinesa, eu achei muito interessante. É Lin e a sogra. Era uma vez uma jovem chamada Lin que se casou e foi viver com o marido na casa da sogra. Depois de algum tempo, começou a ver que não se adaptava à sogra. E é interessante porque na China, quando eles casam, a mulher ela tem que viver com a sogra. E ela tem que fazer tudo pela sogra. Só que tanto ela quanto a sogra, elas tinham temperamentos fortes. Então, a mulher Lin, ela chegou num ponto que ela já não estava mais suportando a sogra. As duas não conseguiam se entender e estava gerando atrito.
Então, ela resolve procurar o mestre Yang, que era um amigo do pai dela, e ela explica tudo para ele e fala que ela queria assassinar a sogra. E o mestre Yang prepara um ramalhete de ervas e entrega para ela e diz o seguinte: olha, você vai fazer da seguinte forma: você vai preparar essas ervas, mas você vai colocar aos pouquinhos no alimento da sogra. E para que ninguém suspeite de você, você vai ter que agir de modo diferente. Você vai ter que tratar essa sogra com muito amor, com muito carinho e ter muita paciência. Porque se a sua sogra vindo a morrer, ninguém vai desconfiar de você. E assim ela fez, foi toda feliz para casa. Aí começou, um dia colocava erva, outro dia não colocava, um dia colocava, outro dia não colocava. Aí depois de 6 meses, ela começou, o ambiente na casa mudou, todos estavam vivendo em harmonia, ela já conseguia controlar mais o temperamento dela. E ela começou a partir do momento que ela começou a controlar o temperamento, ela começou a ver que ela amava a sogra e que a sogra também estava tratando bem ela. E que para ela, a sogra já estava como se fosse uma mãe. Aí ela pega, volta desesperada para o mestre, para pedir ao mestre que fizesse alguma coisa, que ela não queria que a sogra morresse, porque ela amava a sogra dela e a sogra era como se fosse uma mãe para ela. E ele virou e falou assim: minha filha, pode ficar tranquila, aquelas ervas que eu te arrumei eram tipo uma vitamina para que a sua sogra ficasse bem, prolongasse mais a vida dela. O que aconteceu foi que você mudou. O veneno estava em você e não na sua sogra. A partir do momento que você mudou o seu comportamento, a sua sogra também foi de acordo com você. Então, veja que eu achei muito interessante, porque geralmente todo mundo tem muita implicância com a sogra, né? Mas nesse caso, assim, eu achei bonito que ela se arrependeu, quer dizer, ela teve que mudar a atitude dela para ela realmente reconhecer e conhecer quem era a sogra, para chegar no final existir um amor e harmonia dentro do lar. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui, deixa eu ver aqui, lenda chinesa. Outra coisa que eu já estava me esquecendo de falar. Vocês repararam que em todos esses casos que nós falamos aqui, em todos eles houve o arrependimento e houve a reparação, com exceção de Judas. Eles não ficaram remoendo o que aconteceu, pelo contrário, eles tentaram o quê? Eu errei, o que eu posso fazer para melhorar? Eles partiram dessa questão. Errei, e o que eu posso fazer para reparar? E eles foram atrás tentando reparar. Então, Deus, ele não condena ninguém. A nossa consciência culpada é que nos condena. E o mais importante é como nós vamos agir diante de uma situação. Como que vai ser a nossa recuperação? Será que nós vamos ficar estacionados? Porque Deus, ele não quer ver ninguém chorando. Ele não quer ver dramas de consciência. Ele quer nos ver reagindo. Então, que nós possamos ter sempre em mente isso. Deus, ele não condena ninguém. É a nossa consciência que é a nossa condena. Joana de Anjos nos fala o seguinte: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso não se julga, nem se justifica, nem se acusa, nem culpa. Apenas descobre. Então, para nós
nos aliviarmos desse sentimento de culpa, é necessário que nós possamos analisar como que nós éramos, anotar os pontos negativos, os pontos positivos, e se nós observarmos, nós iremos ver que, se comparando assim a alguns anos ou décadas, nós iremos ver que nós já melhoramos, que nós já progredimos. E é importante nós fazermos essa autoanálise e colocarmos na balança. Em determinado aspecto, nós ainda podemos estar ali errando, mas em outros eu já não erro mais. Então isso se torna para nós um estímulo, porque, querendo ou não, aos poucos nós ainda estamos caminhando, nós estamos progredindo. E isso é importante, porque nós vivemos num mundo em que nós somos chamados o tempo todo a viver de aparências e da aparência. Então, nós ficamos na balança entre o homem novo que quer surgir e o homem velho que quer que nós continuemos do mesmo jeito. Então, é preciso nós traçar um plano de ação, estipular um tempo para combater, por exemplo, o que é que eu acho que tem de pior em mim? Será que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a inveja? E nós temos que ter em mente que as nossas mazelas, elas não vão acabar da noite para o dia. Em algumas situações vão levar anos, em outros meses, outros às vezes uma reencarnação inteira. E nós temos que estar cientes disso para que nós não venhamos a desanimar. Porque nós temos que continuar sempre. Caiu, levanta. Os erros, eles nos ajudam, é um mecanismo que nos impulsiona, é um instrumento que nos ajuda no aprendizado, a progredir. Então, isso é importante, nós continuarmos sempre e não desistir nunca. E outra coisa também que pode nos aliviar o sentimento de culpa é que nós temos que aprender a pedir desculpas, a confessar nossos erros, a admitir os nossos equívocos, para que nós não venhamos alimentar o remorso na nossa alma. Porque lembram lá atrás, quando nós falamos sobre o remorso, como que faz mal? Que mesmo com a morte do corpo físico, se esse remorso é tão forte, que vai continuar no plano espiritual e vai ter consequências mais para frente. Então, vejam como que é importante. Orai, vigiai, né? A culpa deve ser superada mediante ações positivas reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. O remédio maior para curar o sentimento de culpa é servir ao próximo. Nós temos que trabalhar o presente para construir um futuro melhor. Nós temos que procurar. Nós sabemos que o passado, todos nós vamos ter que reparar, ninguém está livre disso. Então, de uma forma ou de outra, se não for nessa existência, será numa próxima. Nós sempre teremos que reparar aquilo que nós fizemos. Mas, por que nós não podemos, por que não começar agora? Um caminho novo, no amor, no trabalho com Jesus. Nós ainda temos medo, eu já falei isso nos estudos anteriores aqui, nós temos medo de assumir responsabilidade, de assumir compromisso, de não dar conta. A partir do momento que nós colocamos que e estamos com disposição para realizar um trabalho, para fazer, vai dar conta sim. É que nós, às vezes, temos o hábito de nos prendermos aos nossos defeitos, ao que de ruim nos acontece, ao que de ruim nós fazemos. Mas nós temos dificuldade de olhar o lado bom que existe em nós. Cada um de nós aqui tem. Mas nós temos dificuldade de ver. Porque até os outros, eles têm o hábito de apontar os erros. São poucas as pessoas que chegam perto para te elogiar. Felipe, você é um cara bacana,
Poxa, se eu precisar, eu sei que eu posso contar com você. Então, para te colocar para baixo, uma vez uma pessoa falou, olha, para te jogar no poço vão ter milhares de pessoas, mas para te estender a mão vai ser uma só. E essa mão quem estende é Jesus. É Jesus que nos dá a mão nos momentos em que nós nos sentimos mais fragilizados, nos momentos em que nós sentimos que não tem esperança. Então, nós precisamos aprender a olhar o lado positivo da vida, por pior que seja o momento que nós estejamos vivendo. Veja, em meio a essa pandemia que nós ainda estamos vivendo, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã eu não sei. Eu peguei Covid mês passado, no final de dezembro e início de janeiro. Graças a Deus foi leve. Mas e se eu tivesse pego uma outra variante? Eu não sei, porque cada um reage de um jeito, cada um, não é? Então, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar hoje junto com Jesus, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de trabalhar junto com Jesus. Não ter medo, porque o medo às vezes nos impede, nos atrapalha. Se eu fosse me deixar levar pelo medo, pela insegurança, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. A Daura sabe como que eu já pentelhei ela. E eu achei muito bonita essa mensagem de Valdo Franco para encerrar. Façamos agora todo o bem possível, que um dia colheremos. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Não basta saber, é indispensável ser. O amor que se faz apaga o mal que se fez. Vale a pena amar. O amor é a alma da vida, de Valdo Franco. Então, não tem uma passagem que fala que o amor move uma multidão de pecados? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, veja, a partir do momento que há amor em nosso coração, que há o desejo de ajudar, a vontade, porque às vezes nós queremos, eu quero ajudar, mas falta vontade. Então, a partir do momento que nós temos o desejo, a vontade, é só partir para o abraço. Porque a caridade, como eu falei anteriormente, o remédio para curar o sentimento de culpa é servir ao próximo. Então, praticando a caridade, nós iremos conseguir nos libertar desse sentimento de culpa que corrói a nossa alma. É muito ruim sentir culpa. É uma cobrança que você fica ali. Às vezes, por exemplo, se você, um exemplozinho simples. Se você manda uma mensagem e você vê que a pessoa visualizou a mensagem, mas a pessoa não te retornou, você já pensa, será que eu falei alguma coisa demais? Será que eu falei alguma coisa que eu magoei a Mariana? Meu Deus do céu, e se eu falei alguma coisa? Aí você já começa a se sentir culpado por uma coisa que não tem nada a ver, é da sua cabeça. É a sua mente que às vezes é atormentada pelos problemas do dia a dia, pelos momentos que nós vamos vivendo, e você começa com cobrança, às vezes, por coisas mínimas. Aí, né, que nessas horas nós possamos parar, orar, pedir o equilíbrio. E o que eu quero deixar, assim, para nós no estudo dessa noite, é que nós possamos ter sempre em mente, errei, senti a culpa, o que eu posso fazer? Como que eu posso reparar? O que eu posso fazer para ter a minha consciência tranquila? Porque no caso daquele rapaz da ponte, do livro Voltei, ele, apesar dos 30 anos de dedicação que ele fez na Terra, enquanto esteve na Terra, mesmo assim, ele ainda se sentia culpado por aquela vida que ele tirou. Então, que nós possamos procurar estar sempre agindo no bem,
nós possamos estar sempre desejosos de desejar o bem, de viver o bem com todos que estão ao nosso redor. E procurar sempre perguntar, eu te magoei, eu fiz alguma coisa, o que eu posso fazer para reparar? Como eu disse, pedir desculpas, reconhecer os erros, os equívocos, para nós continuarmos o nosso progresso, para continuarmos a nossa evolução. Essa era a mensagem da noite, espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês. E eu agradeço a todos pela presença, pelo nosso amigo Lucinei pelas músicas. Muito obrigada, gente. Que nós possamos ter uma boa noite e que possamos chegar nos nossos lares e encontrar um ambiente renovado e que ao chegar lá também nós possamos levar a paz àqueles que lá estiverem. Uma boa noite, muito obrigada.